Para compor a mesa que vai fazer o debate do tema 2, eu convido Ronaldo José de Lira, vice-coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Convido também Wilson Martim Lalau, da Apples. É Lalau mesmo, mas não é aquele. Convido também, para retornar à mesa, o Sérgio Fonseca. Nós teríamos também a presença de Carlos Augusto Vaz de Souza, da Coordenadoria Geral de Saúde e Trabalho do Ministério da Saúde, mas infelizmente por problemas técnicos ainda, problemas técnicos, não pôde comparecer. E convido para coordenar a mesa o Carlúcio, além do Carlúcio, nós queremos convidar também o Fernando Pereira para também participar da mesa de discussão. O Carlos de Oliveira é do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, UDF, para quem eu passo então a palavra, que vai conduzir os trabalhos da tarde. Muito obrigado, companheiro Barbosa. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que a gente não tem que inventar a roda, vamos seguir o mesmo padrão da manhã. Da mesma forma, a gente passa a palavra para as considerações iniciais dos componentes da mesa e, a seguir, a gente abre o debate, a gente tenta administrar o tempo que a organização tem para a conclusão do debate, para fazer o debate, da mesma forma como foi pela manhã. Então nós vamos conceder a palavra aos participantes. Concedemos então a palavra ao Dr. Ronaldo José. Uma saudação inicial, 5 minutos. Tá. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, né? Inicialmente quero agradecer o convite à Federação Nacional dos Urbanitários e à Associação de Profissionais de Operação de Usinas e Subestações. Eu, como membro do Ministério Público do Trabalho, eu estou todos os dias envolvido em questões complexas envolvendo eletricitários e outros segmentos. Como eu vi aqui, tem saneamento e meio ambiente também. Então nós tratamos diariamente com essas terceirizações, acidentes de trabalho, combate ao trabalho infantil, trabalho escravo, enfim. Tudo que se refere a contrato de trabalho, a relação de trabalho, nós no Ministério Público estamos envolvidos. Eu confesso para vocês que não tem sido fácil as nossas lutas, as nossas disputas judiciais. Não tem sido nem um pouco fácil tratar do processo coletivo, porque inicialmente, enquanto advogado, eu lidava com ações individuais de trabalhadores. Então, era sempre causas de adicional de insalubridade, adicional de horas extras, justa causa, enfim, que eram questões complicadas, mas que não chegam nem a um quilômetro de uma ação coletiva, que envolve milhares e milhares de trabalhadores, né? Então eu ouvi atentamente aqui as exposições anteriores e principalmente a da psicóloga, eu confesso a vocês que faz muito parte do meu dia a dia. Então eu sou cansado de atender trabalhadores esgotados, ansiosos, depressivos, que choram
nas entrevistas no Ministério Público e também no chão de fábrica, na zona rural, enfim, nos mais diversos ambientes de trabalho pelo qual, nos meus 15 anos de Ministério Público, tenho percorrido. Um dos casos emblemáticos que aconteceu na nossa experiência profissional é a questão de morte na cana. Então, eu tenho visto os trabalhadores lá que cortam 10, 15, 20 toneladas de cana e muitos deles, franzinos e mal alimentados, mal hidratados, eles não suportam a esse estresse e alguns desmaiam, alguns morrem, enfim. Então, isso reflete o tamanho da selvageria que tem ocorrido no mundo do trabalho. Então, as coisas que eu tenho assistido em exploração de trabalho infantil, exploração de trabalho de diversas pessoas em diversos segmentos, isso tem me assustado profundamente, porque eu tenho visto que aquela velha máxima, custo-benefício, parece não ter limite. Não tem limite porque atropela princípios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho. E eu costumo dizer que o trabalhador não é uma máquina, não é um robô, ele tem que ser tratado como um ser humano, assim como diz e está expressamente na Constituição Federal. Mas, infelizmente, não é o que nós temos visto no dia a dia, né? Nós já tivemos um caso em Campinas, por exemplo, que os trabalhadores eram agredidos fisicamente por chefias de empresas asiáticas, né? Que em São Paulo tem ocorrido uma verdadeira invasão de asiáticos, de chineses e coreanos e de outras nacionalidades, e eles não estão acostumados com a nossa cultura. Então, eu não sei se lá isso é normal, agredir com tapas os trabalhadores e xingamentos. Nós temos deixado muito bem claro para esses empresários que aqui no Brasil nós não vamos tolerar esse tipo de conduta. Mas, enfim, como foi só uma saudação, acho que eu já até extrapolei e falei demais, mas eu só queria cumprimentar. Doutor Ronaldo, só desculpa, que nós não estávamos com o papel, mas o senhor tem mais uns de 5 a 10 minutos, se eu quiser continuar. Então, vou continuar aqui. Então, e no nosso dia a dia, a partir do recebimento das denúncias de excesso de jornada, de qualquer tipo de violação trabalhista, isso é instruído num inquérito ou num procedimento administrativo. Isso faz com que o membro do Ministério Público possa colher provas e intimar a empresa para comparecer através de seus representantes no Ministério Público para que a questão possa ser eventualmente resolvida. E eu, particularmente, já tive vários inquéritos envolvendo empresas de energia elétrica e eu falo para vocês, não foi nada agradável, porque não vejo nenhuma política conciliatória em relação a uma proposta de resolver os problemas encontrados, né? Eu já participei ativamente de processos de ações civis públicas de terceirização, inquéritos civis de contratação de pessoas com deficiência, em relação a diversos temas. E eu não tenho tido nenhuma satisfação em relação ao tratamento que é dirigido ao Ministério Público com essas empresas. A política tem sido do embate, a política tem sido de contratação de advogados, enfrentamento das causas das mais diversas formas. Então isso tem me assustado porque eu não tenho prazer nenhum de sair processando nenhuma empresa, de sair pedindo milhões de dano moral e depois ficar concedendo entrevistas aí quando são concedidas liminares ou condenações, porque acho que nada disso é bom. Eu acho que o contrato de trabalho, ele prima por uma coisa que chama fidúcia. Então, se não há confiança entre as partes, entre o trabalhador e o empregador, não há que se haver um contrato de trabalho. Então, essa é uma característica muito própria do contrato de trabalho que não existe no contrato civil, muitas vezes. Então, tratar aquele que você confia, o seu patrimônio, dessa forma, é um tanto quanto assustador, né? Tratar com descaso, com despreparo. E hoje eu tenho visto essa malfadada terceirização, em que parece que não tem limite, né? Quanto menos trabalhador eu tiver no meu quadro, melhor, né? Eu passo por um terceiro que muitas vezes é de um outro sindicato, fazendo com que haja um enfraquecimento dos sindicatos dos trabalhadores e uma toda desorganização
da estrutura da categoria. E, como eu tinha dito, os princípios constitucionais têm sido deixados de lado, né? Eu falei aqui da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que deveria, pelo menos em tese, pavimentar, servir como guia de toda a legislação trabalhista e social para que efetivamente fosse cumprida. E não é o que eu tenho visto, né? O que eu tenho visto é uma política legislativa de desmonte do direito do trabalho. Então, cada vez mais o que nós vimos são a retirada de direitos dos trabalhadores. Não só se fala de flexibilizar a jornada de trabalho, flexibilizar direitos trabalhistas, redução de salário, enfim, todo tipo de desmonte do direito do trabalho, né, que todos nós sabemos que foi construído debaixo de muita luta, debaixo de muito sangue, né, desde a Revolução Industrial, em que havia exploração principalmente das mulheres e das crianças, né, e que foi sendo debelado com a luta de classe, as lutas sociais dos trabalhadores e em especial dos sindicatos, né? Então, o que eu tenho visto hoje é uma política de desmonte do direito do trabalho, uma coisa assustadora, né? E muitas vezes até com a conivência de alguns sindicatos que, ao invés de defender os direitos dos trabalhadores, utilizam os acordos de convenção coletiva para abrir mão daquele mínimo que consta em legislação extraordinária, em CLT e até mesmo na Constituição Federal. Eu tenho visto em todos os lugares aí discussão de jornada de 12 horas, e são, para mim, um tanto quanto chocante, né? Porque a Constituição Federal é muito clara de falar de jornada de 8 horas e 44 semanais. E na prática eu tenho visto aí trabalhadores expostos à jornada de 12, 13, 14 horas. Basta ver esses carreteiros, esses caminhoneiros aí por todo o Brasil, né, que há um enfrentamento muito grande por parte da categoria dos empresários em resistir a isso, né? E todos nós sabemos que nós que estamos com as nossas famílias nas estradas aí, o que tem acontecido, quais são os reflexos, tanto para nós como para os próprios trabalhadores que deixam suas casas, ficam 30 dias sem voltar, muitas vezes, como eu mesmo já atendi trabalhador e me confessou isso, submetidos aí a drogas, né? Eles são comum, e a mídia fala isso todos os dias, né? As más condições de trabalho dessas pessoas. Mas retomando ao tema aqui, o que eu tenho visto de uma forma geral no meu dia a dia de atuação na nossa coordenadoria de meio ambiente do trabalho é um total descaso com os trabalhadores, né? Nós ainda computamos 3.500 mortes anualmente no Brasil de acidente de trabalho. Isso é uma coisa inadmissível, né? O número de acidentes e adoecimento também já chegaram em patamares inadmissíveis, né? E tudo isso resulta num desajuste social de pessoas doentes e desempregadas, porque, como vocês bem sabem, um trabalhador doente não interessa para a empresa. Há uma política de descarte de pessoas que não atendem aquele perfil de trabalhar e com perfeição, né? Isso faz com que essa pessoa não se enquadre no perfil da empresa e é jogada no olho da rua, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, vocês já devem ter visto com seus colegas ou parentes o que acontece quando a pessoa volta do auxílio-doença ou do auxílio-doença acidentário, né? E, por outro lado, ainda há uma resistência muito grande do órgão previdenciário de reconhecer uma doença do trabalho, em especial saúde mental, né? Eu tenho visto na Justiça do Trabalho os portadores de LER ou os portadores de depressão, outro distúrbio mental, a dificuldade que se tem de se reconhecer como doença do trabalho. Então, muitas vezes, são atribuídos outros fatores, né? Doenças degenerativas e doenças que não relacionadas ao trabalho, e que faz com que haja uma dificuldade do reconhecimento do problema. E vocês têm visto aí a quantidade de pessoas usando remédios controlados, acometidos de depressão, fruto do trabalho. E como eu disse inicialmente, nós não somos máquinas, né? Nós não nascemos só para trabalhar.
o trabalho faz parte de nossas vidas, o trabalho é importante para a construção das nossas famílias e de uma sociedade justa. Mas o trabalho não pode servir para mutilar, para adoecer e para matar o trabalhador. Então, eu chamo a atenção dos sindicatos, das autoridades públicas e do governo, dos governos municipais, estaduais e federal, de uma forma como um todo, para que destine uma maior atenção com o trabalhador. Não só em relação à preservação dos seus direitos trabalhistas, mas também com a preservação da sua saúde e segurança. Eu faço parte hoje de um grupo no Tribunal Superior do Trabalho, composto por diversos ministérios, com diversos desembargadores e alguns representantes de classe. E nós temos debatido seriamente o que tem acontecido no dia a dia do trabalho. São coisas absurdas que nós não podemos tolerar. Então é importante que cada um de vocês, cada trabalhador, cada membro, representante de CIPA ou de sindicato, ou de alguma organização social ou autoridade pública, que estejamos atentos para denunciar, para resistir, para não nos calarmos, porque se isso acontecer, vai ser o atestado de óbito do direito do trabalho, vocês podem ter certeza. Quanto mais silêncio ocorrer, melhor para os empresários. Isso eu tenho visto dentro dos meus inquéritos, dentro dos nossos processos, dentro das mesas de audiências de conciliação de greve, da qual eu participo também no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, em que a única tônica é lucro, a única tônica é redução de direitos trabalhistas. Eu vejo nas épocas de negociação salarial e nas épocas de discussão de PLR, a briga que é por causa de centavos, né? Parece uma coisa absurda. A briga que é por pagar os dias parados dos trabalhadores. É uma loucura. Então, eu estou aqui para dar esse depoimento e dizer que o Ministério Público conta com vocês e que vocês contem conosco, para que juntos caminhemos em frente, sempre lutando pela preservação dos direitos conquistados. Obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo José de Lira, que é vice-coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Passamos, então, a palavra para as primeiras considerações desse debate para o debatedor, companheiro Fernando Pereira, secretário de Energia da FNU-CUT. Boa tarde, companheiros e companheiras. É importante esse período da tarde a gente abrir esse leque do debate. Tratamos aqui na palestra aqui da doutora aqui no início da questão da segurança, da questão da saúde do trabalhador. E agora a gente também ouviu aqui o membro do Ministério Público tratando algumas questões aqui que a gente tem insistido nos nossos boletins, nas nossas assembleias, nos nossos debates, que é a questão do desmonte, né, dos direitos dos trabalhadores. E é triste fazer essa constatação, considerando que no passado, não muito distante, isso era um discurso que a gente fazia na década de 90. E a peste era que quem fazia isso era o governo neoliberal, né? Eram os tucanos. Infelizmente, nos últimos 2 anos, tem sido a tônica desse governo que nós elegemos a colocar, que o governo Dilma escolheu o setor energético, que não é só a energia elétrica, os petroleiros também, estão na alça da mira com a questão dos leilões, e a gente está vendo a questão dos documentos, também, doutor, saiu já a orientação do DEST, o que é que tem que fazer com os eletricitários? Jogar no lixo os 30 anos de luta, 35 nós, de conquistas, para reduzir ao que está na CLT. E ele não faz cerimônia de dizer isso, eles colocam no documento, eles fazem questão de dizer para a gente, olha, a orientação do governo é, o acordo coletivo de 2013 tem que ser restrito ao que está na CLT. Como coisa que, de uma hora para outra, alguém deu esses benefícios, não foi conquistado, não foi fruto de greves, lutas, demissões, mortes, e a gente está vivendo isso agora no nosso governo. E nós temos reagido, né,
com a dicotomia que levam aí o sindicalista leva porrada de todos os lados. Da direita, porque historicamente nós sempre o combatemos, dos próprios companheiros, que quando a gente faz um discurso mais inflamado em defesa dos trabalhadores, aí nós somos radicais ou fazendo o discurso dos tucanos. Aí, quer dizer, quando fizemos a defesa das empresas para não privatizar, agora usa outra nomenclatura, né? Não mais privatizar, eu não renovo tua concessão, eu crio uma PPP, mas eu faço uma licitação, mas eu não estou privatizando. Eu só estou entregando os trabalhadores na mão da iniciativa privada, demitindo, precarizando. Então, nesse sentido, esse desafio, esse cenário que nós estamos enfrentando. Mas, para nós, trabalhadores, nunca nada foi fácil, né? Então, a gente tem esse desafio, acho que a participação nossa tem sido, primeiro, graças a Deus, a maioria de nós é uma pessoa bem definida ideologicamente. Sabemos diferenciar o que é, porque uma parte significativa do movimento sindical cutista é filiada ao Partido dos Trabalhadores, como eu sou. Mas isso não faz com que a gente não faça crítica, não chame as razões daqueles que estiveram do outro lado. O mais triste é isso, porque a gente ouve alguns companheiros que uns 10 anos atrás estavam aqui com a gente, hoje estão na diretoria e já diz aqui que você falou do direto da greve, disse, tem que cortar o mesmo ponto, tem que botar falta, tem que demitir. E a gente ouve de pessoas históricas que sempre combatemos, faz parte do processo. Agora ouvir aqueles que 2 anos, 3 anos atrás estavam aqui com a gente, é chocante, e as pessoas, mas faz parte e nós vamos estar nesse debate bom que está apontando os desafios da campanha salarial, para nós termos a dimensão do que é o setor operacional. Ou a gente se faz, como temos colocado sempre nos nossos boletins, ou o setor elétrico se faz respeitar, ou então eles vão acabar com a gente, né? Porque está vindo as Copas das Confederações e agora já tem as recomendações para o setor operacional, como é que vai ser movimentação de carga, o que eu tenho que fazer nessa altura, como o próprio representante da Unesco já colocou, tem a Copa, nós temos que fazer um bom papel, nós temos que fazer isso, a energia tem que ser de qualidade, porque agora nós somos, o mundo todo está de olho na gente, mas falta só ele combinar com a Eletrobras e com o Ministério de Minas e Energia, né? Porque eles estão querendo nos massacrar e quer que a gente continue achando que está tudo bem, tem que bater palma, porque o europeu tem que vir para cá, nada contra, mas tem que saber também que a gente está sendo precarizado. Aí, concluindo, nós temos um desafio maior ainda, que é o que fazer nos nossos sindicatos com os terceirizados. É um desafio que a gente tem que começar a discutir nos nossos sindicatos, daqueles que não têm, né? Porque se a situação nossa, até um tempo atrás, era mais confortável, se nós não reagirmos e nós juntarmos força com esses companheiros e companheiras terceirizados, onde o nível de óbito é muito grande, né? A gente tem os relatórios, né? O Pedro Jeová faz esse trabalho na segurança, sabe disso, que o nível de óbito, o número de óbito no setor elétrico terceirizado é 10, 20 vezes maior do que o nosso. E se nós não tomarmos cuidados, daqui a pouco a gente faz fazer parte dessa estatística. Então, acho que tem um momento de todo mundo unir e buscar daqui diretrizes. Nossa campanha está aí, já lançamos. Vamos ter uma rodada dia 5 de junho e esperamos todos juntos, porque só juntos que a gente poderá fazer frente a esse governo e colocar ele no seu devido lugar, que é em defesa, não é massacrando o trabalhador que vai se resolver os problemas desse país. Tá bom? Por enquanto, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, companheiro Fernando Pereira. E passamos então a palavra ao outro companheiro aqui ao lado, Wilson Martins Lalau, que é técnico em operação de subestação e membro da Apples. Meu boa tarde a todos e a todas, né? Eu inicio dizendo que o meu nome é Wilson Martins Lalau, sou mais conhecido como Lalau,
mas me respeite os juízes, não sou juiz ainda. Então podem ficar tranquilos, né, que evidentemente ninguém vai se sentir furtado de sua carteira e outros objetos. Aliás, carteira é muito pouco, né? Tem que ser um pouquinho mais, né? Eu inicio a minha fala, né, que eu estava aqui lembrando que há cerca de 8 anos atrás, estávamos em uma reunião do CNE e discutindo o primeiro encontro, a construção do primeiro encontro nacional de operadores, né? E foi muito questionado. Pô, agora vamos fazer encontro de secretárias, vamos fazer encontro... Foi muito questionado. A gente passou... Eu acredito que o Fernando estava lá na época, a gente teve uma dificuldade imensa, e aí, agora estamos no 7º encontro de operadores. E lembro também que no primeiro encontro lá, realizado em Florianópolis, né, em que o Serginho organizou esse encontro, nós discutimos, uma das pautas que a gente estava discutindo, se o Carlos aqui não me deixa falar a memória, foi em relação à aposentadoria especial. Não se discutia nada e as outras partes técnicas. Se discutia muito pouco sobre a questão, né, dessa angústia de ter um segmento, um setor do setor elétrico nacional com risco de extinção. Não se imaginava isso, né? Se imaginava, assim, se preparar para o embate, para uma luta contra um outro partido que estava no governo então na época, se imaginava em discutir melhorias para o setor de operação, se imaginava em promover essa integração de ação com o setor de operação junto aos demais setores da empresa, mas nunca se imaginava na extinção da operação. E nunca também se imaginava que a gente estaria discutindo agora a questão da saúde do trabalhador, principalmente na área da operação, né? Então, diante do que o Carlos falou hoje pela manhã, que o Carlos entende isso como quase que um sistema de escravidão, eu já vou mais à frente, eu entendo realmente como escravidão. Porque você fica disponível maior parte do seu tempo à empresa. Você já tem a sua vida social tolhida, porque você trabalha em turno e trabalha de forma diferenciada dos demais, tem a sua vida social tolhida quando não pode participar de um casamento ou do aniversário do seu próprio filho, né? Então, na realidade, o que está acontecendo, estão tolhendo ainda mais essa nossa vida social e as nossas atividades no que se refere ao convívio com a nossa família e com nossos amigos. Eu vou citar um exemplo aqui, né, da Celesc. A Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, trabalha essencialmente com a distribuição, né, e trabalha também, tem usinas e subestações, né. Na Celesc está acontecendo agora o seguinte: tem 3 operadores para atender 14 unidades. Esses 3 operadores são formados também pela manutenção. Um da manutenção e 3 operadores. O sujeito da manutenção, ele vai ter que remanejar a carga da distribuição, né, retirando a chave de desligamentos fora na rua, vai ter que fazer efetivamente a manutenção e, além da manutenção, ele vai ter que fazer as manobras da operação. E o pior, com o mesmo salário. Quando se você coloca que tem a mesma carga salarial, que você recebe a mesma remuneração, né, evidentemente você fica volúvel, né, a os demais atendimentos. Não é à toa que se mantém a mesma remuneração. Porque se tiver que ser chamado e acionado eventualmente para qualquer atendimento de emergência, esse operador multifunção será chamado a qualquer hora da noite ou do dia. Isso, consequentemente, lhe trará doenças psicossociais de toda a ordem, né? E, evidentemente, né, promoverá a sua disposição integral para a empresa. Estará disponível de tempo integral para a empresa, que para mim nada mais é que um trabalho escravo. Você não tem mais tempo para nada, você está 24 horas conectado junto à empresa. Isso é que está acontecendo na Celesc no atual momento. E o pior, o treinamento desse pessoal da manutenção é de apenas um mês. Durante esse um mês, o treinamento dele é feito da seguinte forma: ele senta, vai ler o manual e depois vai ser feita uma prova. E depois vamos ver se está, aliás, já é empurrado para trabalhar no setor operacional sem a mínima experiência
do que é trabalhar na área de operação. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, porque naturalmente isso terão reflexos também. Terão reflexos também nas empresas da Eletrobras, né? A gente tem percebido que as empresas não se furtam, né, e copiar aquilo que é de mais desprezível, que vem em função de ataque ao trabalhador. Em contrapartida, o que tem de melhor eles desprezam. E a forma com que foi feito, que foi realizado essa troca de trabalho, essa mudança de trabalho, foi feita da mesma forma que foi feito na Eletrosul, por ocasião da política de operação, onde foi negada a participação do trabalhador, onde efetivamente o trabalhador não teve a possibilidade de externar e de optar sobre as consequências maléficas advindas dessa política. Bom, tendo em vista isso, né, que não era esperado da parte da operação, essa política agressiva em relação à operação, levou a um clima de desconfiança, de incerteza e principalmente de insegurança por parte do trabalhador da Eletrosul, né? E a gente percebe que tal assertiva vem se definindo, vem se polarizando e envolvendo também a própria Eletrobras, né? Se a gente levar em consideração que a Eletrobras hoje está submetida apenas às normas do mercado, né? Se levarmos em consideração que há uma nova, não digo uma nova, acho que é uma velha ordem mundial, no sentido de tirar, né, benefícios, de tirar conquistas, né, do trabalhador ao longo do tempo, né, conforme frisou o nosso colega, o companheiro Fernando, às custas de muita luta e inclusive de mortes, né, mortes que efetivamente também poderão ocorrer na área da operação, porque na realidade o acúmulo, o aumento das demandas do dia a dia do operador realmente levam ao erro, induzem ao erro, né? E também, como disse anteriormente, lhe propicia um clima de insegurança, que efetivamente nós não sabemos que diante dessa política operacional se vai realmente existir operação. Ninguém sabe qual a bola da vez, né? As pessoas que hoje fazem parte dos CROs, né, centros remotos de operação, não sabem ainda se efetivamente daqui a 5, 6 anos esses CROs irão existir também. Nós vivemos num clima de incerteza e desinformação, né? E diante desse clima a gente não sabe. Tanto é prova disso que está aprovado agora, está normatizado agora o CCA, Centro de Controle e Automação, que delega pelos poderes ao Centro de Controle da Eletrosul de estar em situações contingenciais, né, operando todas as unidades sem exceção, inclusive as controladoras, né, em condições contingenciais, todas as unidades. Isso cria um clima de incerteza, cria um clima de segurança na operação, porque você não sabe se de repente daqui a 5 anos isso não poderá de repente virar aí num centrão, né, em que um centro vai telecomandar a maioria das unidades aí da Eletrosul. É diante desse quadro que a gente está, diante dessa realidade, dessa conjuntura, é que a gente está vivendo agora. Diante disso, eu proponho que os operadores promovam ações integradas junto a toda a categoria para que possamos efetivamente ter sucesso aí diante dessa nova realidade que nos vislumbra que não é nada boa. Demais, muito obrigado a todos, né? Um abraço. Obrigado, companheiro Lalau. E passamos imediatamente a palavra à doutora Elisa Rita Ferreira de Andrade, psicóloga, que nos brindou com aquela primeira palestra. Então, só dispenso doutora, né? Culturalmente tem-se esse hábito, né? Não tenho doutorado, sou psicóloga, tá? Eu só pegando aqui o finalzinho da fala do Lalau,
né, que ele fala de organizar, articular ações, eu senti muito a falta do Carlos Vaz aqui hoje, né? O Carlos Vaz teria teria feito a palestra em seguida a mim, né? E ele é da área técnica de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde, né? Uma área técnica que a gente, enquanto militante, ajudou aí a construir, enfim, isso reverberou aí em termos de criação de política nacional de saúde do trabalhador, implantação de centros de referência em saúde do trabalhador por todo esse país, né? Então, Carlos Vaz, hoje aqui, seria uma pessoa bastante importante no sentido de conseguirmos articular ações e produzir conhecimento para a área, né, aqui para a operação, né, direcionada à saúde dos trabalhadores nessa área, né? Infelizmente ele não pôde vir, mas eu sugiro que não desistamos, né, do contato com o Ministério da Saúde nessa questão, para nos ajudar a avançar nessa questão, porque eu avalio, né, que a atenção integral à saúde do trabalhador, preconizada aí pela Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, é de responsabilidade, sim, né, dessa área, e nós temos absoluto direito de pedir que projetos, que ações sejam construídas no sentido de dar suporte e atenção à problemática, né, que a gente encontra aí no fazer profissional de vocês, tá? Uma outra questão que eu quero deixar claro é também com relação à minha fala. Minha fala não foi no sentido de denotar a fragilidade, né, o adoecimento, enfim, né, mas foi de sim, existe a possibilidade, diante das condições de trabalho apresentadas, né, de adoecimento desses trabalhadores. E isso precisa ser cuidado, né? Porque normalmente se deposita no humano a responsabilidade, né? Adoece porque é mole, adoece porque enfim, é frágil, né? E não é isso. Essa é uma questão. Não foi para denotar a fragilidade do que é humano, também foi para que a gente consiga olhar para isso e para que a gente consiga reconhecer, né, que existem limites, né, como eu coloquei para vocês. Uma outra questão que eu acho importante, assim, esse cuidado ele precisa ser direcionado a essa área, né, porque vocês são portadores de um conhecimento, de um patrimônio imenso em termos de conhecimento, né? Vocês trazem aí ao longo da carreira profissional de vocês um acúmulo que será muito difícil, né, de substituir, né? Então eu acho que por isso também é importantíssimo, né, que se pense na atenção à saúde de cada um dos trabalhadores desse país, né, mas que também a gente consiga reverter ações aos operadores aí de subestações, até pela relevância do papel social e profissional que vocês têm. É isso. Muito obrigado, Elisa. Passamos a palavra ao Sérgio Fonseca, também diretor, que é diretor também da Apples. Bom, para deixar um tempo maior para o debate, que eu acho que o tema vai ser bastante discutido aí, de interesse de todos os trabalhadores aqui, né? Mas para nós refletirmos um pouquinho, hoje nós chegamos, segundo aí os dados do DIESE, 57% da mão de obra hoje no setor elétrico é terceirizada. Já ultrapassou o quadro próprio. Dos 200 e poucos mil trabalhadores aí, temos 57% terceirizado. Segundo dados da Fundação COGE,
nos últimos 10 anos ocorreram 835 mortes no setor. Então, quem de nós, operadores aí, no dia a dia, não lida com esses acidentes de trabalho, no exercer das nossas atividades? Nós somos responsáveis pela segurança desses trabalhadores que estão executando as suas atividades nas subestações e linhas de transmissão. Todos esses acidentes que ocorreram dentro das instalações ou nas linhas de transmissão foram atendidas operacionalmente pelos operadores. Talvez aqui tenha operador que teve que fazer um isolamento para tirar um colega morto de uma linha de transmissão. Isso é muito triste para nós chegar aqui e constatar, nos últimos 10 anos, 835 mortes. E cada vez nós se sentimos mais impotentes com essa realidade. Porque antes nós cuidava melhor, nós tínhamos condição melhor de cuidar da segurança dos trabalhadores. Hoje, dentro de uma sala de controle, monitorando 440 telas, ou num centro de subestação, fazendo uma isolação para 10, 15 trabalhos ao mesmo tempo, né? Qual é a condição que nós temos de garantir uma segurança para esses trabalhadores? Então, quando eu me refiro que a gente assume muito risco, é porque eu sinto que nós estamos assumindo um risco que não é nosso, que é um risco que está sendo imposto, mas que nós somos responsáveis pelas normas, por toda a segurança dos trabalhos realizados. Quando nós assinamos o termo de isolação do documento, nós nos responsabilizamos pela segurança daquele trabalhador. Dessas 835 mortes, talvez tenha operador que tenha assinado o termo de isolação. Talvez eu não tenha nenhuma culpa no que aconteceu, acidentes acontecem. Mas é de nossa responsabilidade, e isso reflete sobre nós, como seres humanos, né? Qualquer acidente ou qualquer risco que a gente coloque os trabalhadores. É terrível para um operador saber que um erro dele colocou a vida em risco de um colega de trabalho. E isso está inerente cada vez mais propenso a acontecer no nosso dia a dia. Por quê? Porque as condições de trabalho que estão nos sendo dadas não são adequadas e cada vez mais nós estamos assumindo o risco. Então, isso não é uma questão só do nosso ambiente de trabalho lá no Sul. Isso é uma realidade nacional, né? E cada vez vai agravando mais. Quando nós vemos aqui que o ONS libera 90% das instalações para ser teleassistida, significa que só vai ter 10% com controle de operacional. E às vezes os trabalhos vão continuar acontecendo nos 100% das. Nós vamos ter que controlar a segurança desse trabalho em 90% de subestações que nós não vamos estar vendo. E isso é preocupante para nós. Então, eu acho que está na hora, e isso a Codemate é importante para nós, de nós termos ação coordenadas a nível nacional para combater isso. Está sendo feita uma revisão dos procedimentos de rede, que é a lei que rege todo o setor elétrico, e não tem nenhuma preocupação com o trabalho. Coloquei as normas aqui, que está dito lá que tem que ter equipe compatível. Isso não vai ser mudado. Vão autorizar a automatizar mais, mas nenhuma preocupação com a segurança do trabalho e das condições de trabalho. Então, eu acho que está na hora está passando até da hora de nós fazer um alerta, né? Por isso que era importante o Ministério da Saúde estar aqui, o que está ocorrendo, porque o adoecimento do trabalhador, a morte, sempre vai reverter no prejuízo para o país.
Então, nós precisamos fazer um enfrentamento a essa condição. Por isso, eu acho que nós temos que fazer uma frente nacional. Eu apelo à FNU, apelo ao apoio da Codemate, que tem essa amplitude, né? Nós temos já com um processo lá, no nosso caso, no Ministério do Trabalho, com o procurador Sandro Sardá, que está fazendo um trabalho muito bom lá, está em inquérito em andamento, mas eu acho que, como é uma realidade nacional, essas condições de trabalho postas, a gente tem que tentar fazer uma ação a nível nacional para tentar, pelo menos, coibir um pouco o que é essa situação de risco no trabalho. Era isso que eu tinha para o momento. Pois não, Barbosa. Solicitar ao Sérgio que faça um resumo do que está acontecendo lá no Ministério Público do Trabalho. Tem uma fase importante agora, que é a visita lá do Sardá. Acho que é importante tu dar um... Pois não, Sérgio. Então, pessoal, nós temos já um procedimento, um inquérito civil público instaurado no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina, responsável, o procurador Sandro Sardá, aberto a partir de um pedido de mediação feita pela Intersul, né, Intersindical dos Eletricistários do Sul do Brasil, e que ele está verificando as condições de trabalho dos operadores em todas as instalações da empresa. Ele já visitou e conversou e fez a audiência em torno já de 60% dos operadores, né? Ontem ele estava fazendo audiência na subestação de Nova Santa Rita, lá no Rio Grande do Sul, já fez em Blumenau, já fez em Florianópolis, Campos Novos, e constatando, né, nos locais, um pouco daquilo que a Elisa falou, um pouco da questão da sobrecarga de trabalho, não só a cognitiva, a segurança do trabalho. Vai ter logo em seguida ele vai entrar com uma ação civil pública, né? A gente sabe agora uma ação civil pública que foi feita em São Paulo pelo Ministério Público de Campinas contra a CPFL, onde a empresa teve que readequar as condições de trabalho, né, que tinha as sobrecargas de trabalho de 19 horas por dia, eu citei de manhã como exemplo. Essa empresa teve que, além de pagar uma multa de R$300 mil, teve que readequar as condições de trabalho. Tem outras questões, então a gente sabe que a hora que é comprovado as irregularidades no trabalho, o Ministério Público tem poderes para pressionar as empresas, tem a lei a seu favor. Então, nesse sentido, ele está agindo lá. Mas a gente sabe que não adianta as ações isoladas, que a gente está percebendo que a gente precisa ter uma ação nacional para que nós consigamos, pelo menos, minimizar esses impactos que está tendo para os trabalhadores. Tá? Então, o andamento lá está em fase final de instauração de inquérito, só falta mais uma subestação, um centro de operação para ele visitar, e a partir daí ele já tem a coleta de provas para entrar com um inquérito civil público.